Olá, dentro do nosso estudo dos modos de solução pacífica das controvérsias internacionais, neste vídeo vamos falar sobre os meios coercitivos. Os meios coercitivos, ao contrário dos meios diplomáticos, são meios jamais violentos para buscar uma solução de controvérsias. Entretanto, violentos, mas sem o recurso à guerra, sem o recurso ao uso direto da força armada de maneira massiva contra o antagonista, contra o Estado com relação ao qual existe a controvérsia. Então, os meios coercitivos são espécies de sanções que, a rigor, deveriam caber apenas a organismos internacionais em relação aos seus membros, e não como vias de fato entre os Estados. Mas são usados e correntemente usados entre os Estados na busca de fazer valer os seus supostos direitos ou interesses nas relações internacionais. O primeiro dos meios coercitivos é a retorção. A retorção é a realização de atos lícitos, mas ofensivos, lícitos, mas inamistosos, ou seja, são atos que o Estado não infringe nenhuma norma jurídica internacional quando os pratica, mas que vão causar algum prejuízo, algum dissabor ao outro Estado e, portanto, são praticados na tentativa de fazer com que o outro Estado venha a alterar a sua forma de proceder e se adaptar àquilo que o primeiro Estado entende que seja o comportamento devido. A retorção se inspira na reciprocidade ou no princípio do respeito mútuo que deve haver entre os Estados. Mas, repito, o que a caracteriza é essa combinação de inamistosidade com licitude. Depois nós temos as represálias. As represálias já são atos que, se não estivessem sendo praticados como a única resposta encontrada como possível a um ato anterior ilícito da parte em relação à qual ela está sendo administrada, seria também ela um ato ilícito. Então, as represálias são atos essencialmente ilícitos que se tornam lícitos por serem a única forma encontrada para reagir a um ato ilícito previamente praticado. E a prática foi feita pelo Estado contra o qual está sendo realizada a represália e em relação ao autor da represália. A represália, ela, por sua vez, tem algumas exigências, né? A represália deve ser um ato proporcional, ela deve ser precedida de uma tentativa de solução lícita e ela deve ocorrer de modo a não ultrapassar os limites dessa proporcionalidade que eu falei que ela tem como primeira característica. Então, a represália é também, assim como a retorção, uma contramedida. Ela se insere na categoria de atos coercitivos qualificados como contramedidas. A diferença é que, enquanto a retorção é um ato essencialmente lícito, a represália é um ato originalmente ilícito e que depende dessa prática prévia de um ato ilícito pela outra parte. Algumas pessoas costumam falar, normalmente os estados invocam a chamada contra-represália, que seria então uma reação a uma represália. Tecnicamente, é preciso dizer que a contra-represália não existe.
A contra-represália não existe porque, das duas, uma. Ou a represália em relação à qual ela está sendo praticada foi uma represália genuína e, portanto, como nós já vimos, perdeu a sua carga de ilicitude por ser a única forma de reagir ao ato ilícito anterior. E se ela perdeu a carga de ilicitude, ela não autorizaria a prática daquilo que se chamaria de contra-represália, ou a represália foi injustificada, porque não precedida de um ato ilícito, ou foi desproporcional. E aí, naquilo em que ela extrapola o limite da proporcionalidade, ela também não pode ser qualificada como uma represália. E, consequentemente, seja pelo fato dela não ter sido precedida de um ato ilícito da outra parte, seja no tocante à porção excessiva, a suposta represália aí será simplesmente um ato ilícito. E se é um ato ilícito, não vai dar margem a uma contra-represália, e sim a uma represália. Portanto, a expressão contra-represália é empregada no jargão político, mas desprovida de significado técnico-jurídico. Outro meio coercitivo seria a boicotagem, que seria a interrupção das relações comerciais com um Estado considerado ofensor dos nacionais ou dos interesses do Estado que pratica a boicotagem. Então, ele também é um meio utilizado para tentar induzir o suposto Estado infrator a alterar o seu modo de proceder e retornar à prática juridicamente correta. É bastante utilizado pela ONU, por exemplo, como uma das medidas de buscar solucionar um conflito ou a iminência de um conflito sem ter de recorrer à força militar num primeiro momento. Esse é o emprego característico da boicotagem. Uma outra forma seria a ruptura de relações diplomáticas, ou seja, quando o Estado entende que o outro está agindo ilicitamente ou mesmo simplesmente está agindo de uma forma contrária aos interesses de um Estado, ou que ele entende que seja uma maneira indevida, indesejável, inamistosa, pode haver essa ruptura das relações diplomáticas. Seguidamente vemos no noticiário algum episódio em que um Estado chama o seu embaixador para consultas. Isso é já uma forma de congelar as relações diplomáticas, e também poderia ser mais efetivo, né, e declarar a ruptura das relações diplomáticas efetivamente. Essa ruptura das relações diplomáticas não deixa de ser uma subespécie das retorções, já que ninguém pode obrigar um Estado a manter relações diplomáticas com outro. Portanto, a ruptura das relações diplomáticas é um ato inamistoso, lícito, ou seja, não deixa de ser uma forma de retorção. Então, esses são os meios chamados meios coercitivos de solução das controvérsias internacionais. São aqueles meios pelos quais um Estado emprega alguma espécie de força, alguma espécie de alguma quantidade de carga inamistosa e busca causar algum prejuízo ao outro Estado, como uma resposta a um comportamento que considera indevido por parte do outro Estado. Muitos empreendimentos internacionais acabam prevendo, por exemplo, medidas que são análogas às represálias
como um modo de resolver as suas questões. Recentemente nós vimos aqui a OMC, com as medidas compensatórias, e também as medidas compensatórias são a forma de pressionar ao cumprimento da decisão do sistema de solução de controvérsias no Mercosul. Então, essas medidas compensatórias nada mais são do que represálias. Uma versão disciplinada das represálias, já que previstas e autorizadas por algum órgão voltado à solução de controvérsias. Mas estes são, então, os meios coercitivos de solução de controvérsia. No outro vídeo, continuaremos falando dos modos de solução pacífica das controvérsias internacionais, aí com os meios jurisdicionais. Até lá!